Isso aí. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui que estou fazendo para você, da audiência, voltando para o assunto política, enfim, segurança pública e tal. Você falou um pouco por alto disso, o Zacone, mas aí eu tenho uma pergunta do Vitor Maia aqui, perguntando por que os projetos como as UPPs não deram certo. Você teria um diagnóstico do porquê Claro, fracassaram o projeto das UPPs? com certeza. Não deram certo porque começaram errado. Então, uma coisa que começa errado não pode dar certo. O que se vendeu foi uma coisa de marketing que se colocou o PP como um grande projeto de segurança pública, coisa que nunca foi. O que o PP fazia? Vamos tentar entender o projeto. O Rio de Janeiro, por conta dessa questão geográfica que eu já citei antes, constantemente você vê conflito entre grupos armados, que é uma outra questão também característica do Rio, diferente de São Paulo. São Paulo é comando único, né? Né? Aqui no Rio de Janeiro você tem diferentes facções disputando territórios próximos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Rocinha é perto do Vidigal. Já teve momentos em que eram facções contrárias. E aí, os caras disputavam os territórios no meio da cidade, com gente passando ali a caminho do trabalho, da escola. Em suma, né? Invadiram até um hotel uma vez lá em São Conrado, no meio da confusão. Essa característica do Rio de Janeiro colocava em risco os grandes eventos, desculpa, Copa do Mundo e Olimpíadas, que eram grandes negócios, né? Então, aí você tem um binômio, né, dos negócios da segurança para fazer a segurança dos negócios. A UPP entrou nessa história da seguinte forma: olha, a gente precisa evitar essa disputa dos territórios, porque isso é que causa a sensação do Rio de Janeiro ser uma cidade em guerra. Porque não é vender droga. Vai vender droga em qualquer lugar do mundo se vende droga, porra. Ou não? Sim. São Paulo não vende droga? O que não tem em São Paulo, que tem no Rio de Janeiro, é esses conflitos diuturnos, né, às vezes à luz do dia mesmo, né, entre facções tentando disputar um território. Inclusive, confrontando, né, essas facções se confrontando com a polícia também nesses territórios. Coisa que em São Paulo também é um perfil diferente disso. Mas no Rio de Janeiro, dessas características, isso tinha que parar para que os jogos pudessem acontecer, tanto as Olimpíadas quanto a Copa do Mundo. Como é que fizeram? Bom, nós vamos botar a polícia militar para fazer a segurança da favela. E aí é o seguinte: enquanto a polícia estiver lá, não vai ter grupo tentando invadir, porque quem está ocupando o território é a polícia. Então, a função inicial foi cumprida, né? O cara, se ele quisesse invadir a Rocinha, ele ia ter que passar por cima da UPP da Rocinha. A UPP da Rocinha era o terceiro maior batalhão do estado do Rio de Janeiro, num espaço territorial pequeno. Era muita polícia para dentro de um espaço de favela. E a outra função que a UPP tinha era o controle da vida dos moradores da favela. E uma transferência de governo daquele espaço, eu não chamo de território, que território é uma nomenclatura militar, né? Você tinha a transferência do governo daquele espaço para um comandante da polícia militar. Você transferiu o governo da favela para o comandante da UPP. Então, por exemplo, o comandante da UPP decidia qual é o horário de funcionamento dos estabelecimentos da favela. Não era a prefeitura, porque ali quem estava como prefeito era o comandante da UPP. Ele virou uma subprefeitura militar. Subprefeitura militar, governo militar da favela. É isso que foi o UPP, né? Que, de longe, para quem está, né, nessa cidade partida, vamos usar a metáfora lá do autor, lá do Zuenir Ventura, nessa cidade partida, para quem está no lado do asfalto e que não houve mais troca de tiro, não vê mais a rua fechada com invasão, porra, era uma maravilha. Porra, aquilo é a melhor coisa do mundo. Mas para o morador da favela, aí agora vamos ver quem está lá do outro lado da cidade partida. Era um inferno. Por que era um inferno? Primeiro porque ele sofria um controle, né, constante, diário na sua movimentação. Na UPP da Rocinha, por exemplo, e eu falo muito da UPP da Rocinha porque eu tive de frente como delegado no caso Amarildo. Não sei se vocês lembram do caso Amarildo, que o Amarildo desapareceu. Cadê Amarildo? Eu fui o delegado que primeiro investigou a participação dos policiais da UPP no desaparecimento do Amarildo. Os moradores da favela, eles eram monitorados por 80 câmeras. Uma das coisas que o prefeito da Rocinha, então comandante da UPP, fez foi botar 80 câmeras de monitoramento.
Os moradores falavam o seguinte, pô, e isso eu soube depois do caso Amarildo, porque eu tive uma proximidade maior com os moradores de lá. Pô, doutor, eu sou criada na Rocinha. Muitos garotos que estão no tráfico estudaram comigo, brincavam na rua comigo. Eu estou passando numa rua, eles estão vindo, eles vão me cumprimentar. Pô, conheço o cara. Pô, nascemos e fomos criados junto ali. Se uma câmera me filma conversando com ele, que hoje está no tráfico, eu já sou amigo inferno. Uma vez, eu me lembro, que eu estava na delegacia da Gávea, os policiais levaram uma mulher dizendo que ela tinha desacatado eles porque ela não tinha autorizado eles a fazerem uma revista na bolsa dela. Porque a mulher tinha conhecimento, essa senhora, de que era uma revista pessoal e o Código de Processo Penal diz que revista pessoal em mulheres tem que ser feita por policiais femininas, a não ser em caso, né? E a revista pessoal não é só a revista no corpo da mulher. A bolsa também é considerada revista pessoal. Tem coisas em bolsa de mulher, a Nicole sabe disso melhor do que a gente, que ela não quer que um homem, entendeu, mexa. Ué, um direito dela e é um direito garantido pela própria legislação. Ela disse que eles não iriam revistá-la, que ela queria uma policial feminina. Como não tinha uma policial feminina lá, eles levaram para a delegacia a mulher no desacato. Tudo resolve no desacato. Desacatou. Eu falei, não, isso não é desacato. Chegou na delegacia, eu falei, bom, ela está se valendo de um direito. Né? E reivindicar um direito não pode ser desacato. Agora, só por curiosidade, por que com tantas mulheres na Rocinha, vocês trouxeram essa, quiseram revistar essa? Por lá é um formigueiro, cara. 150 mil pessoas. Por que vocês cismaram em revistar a bolsa dela? Ah, doutor, porque a gente trabalha numa região que a gente conhece todo mundo que mora lá. Mas essa mulher a gente não tinha visto por lá. Então, era um controle, não sei se vocês estão vendo, né? Esse controle na entrada, saída, porra, revista que a garotada tomava quando chegava, quando saía. Era difícil, né? Uma vida militarizada. Né? Tem um rapper aqui do Rio, Fiel, do Santa Marta, que o Santa Marta, antes das UPPs, teve uma coisa que cercaram a favela com muros para a favela não expandir. Santa Marta é uma favela que tem no Rio, lá em Botafogo. Né? E aí eles botaram muros para que a favela não expandisse. E, de repente, entrou o PP. Aí ele falou que um dia ele chegou na favela, em Santa Marta, que ele mora lá, ele olhou assim, pô, um monte de muro, um monte de policial armado, e falou assim, pô, tô preso, cara. A favela virou um verdadeiro campo de concentração a céu aberto. Então, quer dizer, para o morador da favela, foi muito difícil. O Amarildo foi morto da seguinte forma. Uma informação chegou para o comandante da Polícia Militar de que Amarildo era o armeiro do tráfico. Uma informação. Pô, eles pegaram o Amarildo, levaram e torturaram. Para o cara dizer onde que estavam as armas do tráfico, porque desde a prisão do NEM, que havia uma história, um conto de fadas no Rio, de que as armas do NEM da Rocinha estavam escondidas, enterradas na Floresta Encantada, umas coisas malucas, e os caras queriam pegar e torturar o cara para ver se o cara dizia. E o cara não era armeiro, e morreu sob tortura, e desapareceram com o corpo dele. Quer dizer, as histórias de violência também não chegavam a gente, porque o que se vendia no marketing da UPP é que aquilo era um projeto também para proteger o morador contra os abusos do tráfico. Só que aí, os abusos do tráfico, evidentemente, não havia mais o Tribunal do Tráfico, mas era instaurado um tribunal militar que também realizava funções à margem da lei, né, que também usava de violência, de força. Então, respondendo à pergunta, o projeto da UPP não deu certo, porque começou desde o início, na sua concepção, um modelo equivocado de segurança. Né? A gente não pode definir que o espaço da favela é o espaço do crime. Né? Até porque, tudo bem, lá as armas estão lá, né? Existe uma série de crimes que são praticados naquele espaço, mas as armas elas vêm de fora, né? A gente precisa também entender como é que é essa mecânica, né?